Olá pessoal, começando aí mais um episódio do nosso podcast Política com Equilíbrio. Esse é o programa de debates de políticas que nós discutimos assuntos relacionados à política municipal, já pensando nas eleições de 2020 aqui em Pedro Leopoldo. Como o nome já diz, esse programa Política com Equilíbrio, o objetivo é conversar sobre assuntos relacionados à política municipal, estadual ou nacional, com um toque de equilíbrio. O objetivo principal é evitar os extremismos, ouvir os dois lados e provar para as pessoas que dá para discordar e continuar sendo ainda amigos. Então, hoje a gente vai falar sobre educação, pensando nas formas como a educação é tratada hoje e se existe uma possibilidade da gente mudar um pouco a forma como a gente educa os alunos aqui no nosso município, quem sabe influenciar em âmbito estadual e nacional. Aí, hoje eu trouxe os meus companheiros, de sempre, do Teles e Salem. Então, salve. Fala comigo. E os convidados especiais, dois professores aí que são referências para mim aí na atuação da educação aqui no município, e até fora dele, que é a Angélica. A Angélica também é candidata pré-candidata a vereadora aqui em Pedro Leopoldo, Isso mesmo, Beto. Um dos grandes nomes aí, inclusive, não só na educação, mas representação feminina, cultura, A Angélica é professora de História, e ela está aí hoje para participar do programa com a gente. Fala aí, Angélica, o que você traz para a gente aí? Uai, trago a minha participação, não? As minhas ideias, a minha vivência. Se apresenta para a gente. Eu sou a Angélica, eu tenho várias formações também nessa área de educação e tenho uma atuação voltada tanto para a educação quanto para a cultura e para as ações sociais. Então, a minha visão é um pouco diferente, vamos dizer assim, mas dentro daquilo que o Beto coloca, que é você não ser só professor, mas você também empreender, Você pensar para fora da caixinha. Acho que isso que é importante, Tá certo. E aqui do meu lado esquerdo aqui está o professor Alain, que é um doido que eu encontrei ali numa escola em Fidalgo. O problema de gente doida é quando acha outro doido igual ele, E topa os desafios, Alain participou comigo de um projeto que a gente realizou na Escola Romete Carvalho em Fidalgo. Um projeto que tem me esperado muito a trazer, esse projeto para o âmbito municipal, para a gente conseguir aplicar em outras escolas e até mesmo em âmbito municipal, por exemplo, o GEMPEL, isso pode virar até o formato de GEMPEL, pode ser dessa maneira, E o Alan, ele, depois disso, ele professor de matemática, E agora criou um clube de xadrez aqui em Pedro Leopoldo, e tal. E é um cara que sempre muda a forma de ensinar a matemática, Alan? Fala um pouco sobre você aí, Alan, com a gente. Então, tudo bem, pessoal? Eu sou o Alan, Já trabalho aqui em escolas públicas, municipais e estaduais de Pedro Leopoldo há algum tempo. Se você vê um barulho excessivo, com certeza são nas minhas aulas de matemática, porque lá o clima é livre, não é porque a gente está falando de um assunto sério e importante, que você não vai brincar, não vai, fazer as coisas diferentes. Eu realmente vejo que a gente precisa mudar um pouco a forma de ensino, principalmente no caso, falando mais especificamente da minha matéria, matemática, tornando ela mais atrativa para o aluno. E no ano passado, no final do ano passado, eu tive inclusive a felicidade de ser premiado, no programa da Faculdade Pedro Leopoldo, junto com a prefeitura, relativo a uns projetos que a gente fez aí. Então foi bem legal, eu achei que foi um reconhecimento interessante e que mostra que realmente o caminho é fazer algo diferente, porque se continuar como está, a tendência é diminuir o interesse aí pelos estudos. Tá certo. Então, para a gente começar aqui a introduzir o assunto, eu trago para a bancada uma parte do texto do Jack Welch, do livro dele, Jack Welch foi um dos maiores CEOs que existiu no mundo. Ele foi CEO da GE, da General Electric, e ele tinha uma filosofia que ele trazia para os seus liderados, que ele falava o seguinte, que existem três classes de pessoas: os classe A, os classe B, os classe C. O classe A é aquela pessoa motivada. Ela, por si só,
ela enxerga o problema, encontra a solução do problema e ela mesma resolve o problema. Ela não tem freio. Você precisa, às vezes, freá-la, porque ela é tão motivada que se você não freá-la, ela vai atropela. Ela atropela todo mundo e não respeita aqueles que não conseguem acompanhar. Mas essa classe, ele fala que é 5 a 10% das pessoas que você lidera. Não é todo mundo, não. É uma pequena classe de pessoas que está ali dentro ali. O segundo grupo é o grupo B, né? São as pessoas que são mais ou menos, né? Tipo assim, elas fazem o que você pede, mas você precisa dar um empurrãozinho, às vezes um cutucão, às vezes uma ameaça para fazer alguma coisa. As pessoas, elas não atrapalham nem colaboram. Depende muito da forma como você as trata. E esse grupo é a maior parte do seu grupo, né? Que ele pertence a 70% do grupo são pessoas desse tipo. E a gente tem 20% que são classe C, que é aquela galera que não quer nada com nada. E por mais que você se esforce, por mais que você incentive, ameace, puna, as pessoas elas simplesmente não colaboram, né? O Jack Welch falava que o maior risco de uma organização são os classe B. Porque o classe B ele é altamente influenciável. Ele se junta tanto com A quanto com C. E aí está o risco. Porque se ele junta com C, toda a sua classe, toda a sua turma age como C. Mas se eles se misturam com A, você vai ter uma classe toda puxada pelo A. E acaba que e isso determina muito o andamento da sua aula dentro de aula, né? Porque assim, nesses anos de experiência que eu tive na escola, eu vi muito professor encarando alunos classe C, né? A aula ficava o tempo todo ali, o professor batendo boca com o aluno, tentando medir forças com essa turma aí, e essa turma, e os classes C da sala de aula, são alunos que a maioria não tem nada a perder, assim, eles não têm noção do que está acontecendo, e para eles, fazer piada com sua cara é normal. Né? Então, assim, quanto mais você fala com eles, mais eles debocham, mais eles te agridem, mais eles falam. E o problema é quando você fala muito com eles, dá muita audiência, eles passam a ganhar seguidores e sua voz passa a ficar menor e deles maiores, né? Quando eu percebi quando eu entendi essa lógica e passei a não mais dar atenção para os classes C, focar nos classes A e incentivá-los, motivá-los e tal, e eu consegui fazer com que a turma ela andasse de uma forma diferente, né? Porque os classe A puxam o classe B e os classe B puxam também os classe C também. Então acaba que você consegue criar uma hegemonia na sala de aula, né? É difícil porque você precisa engolir muitos sapos, mas no final das contas é o que funciona, sabe? Tem a hora, inclusive um dos meus professores num desses episódios, quando eu estava muito nervoso com alunos classe C, ele virou e perguntou para mim assim, ó, quem é o maduro aqui, você ou ele? Sabe? Se você permitir que um adolescente de 15 anos entre na sua cabeça, ele já ganhou de você. Então você tem que ser o maduro, respirar fundo e não deixar que as ofensas de um adolescente te atinjam. Só mas nesse caso aí, como que você faria para, tipo, abafar os classes C? Você não dá atenção para o que eles estão falando. Mas eles não vão parar. Você acha que eles param se você não der atenção? Demora, mas para. Porque assim, adolescente é o seguinte, quanto mais você fala para ele não fazer, mais ele faz. Eu tenho uma forma muito simples. Quem quer chamar atenção em grupo, a gente tira do grupo. Então, se a pessoa quer chamar atenção no grupo, é só você pedir licença para ele, conversar com ele em particular, aonde ele não vai ter plateia, né? Que aí você resolve com ele, entendeu? Porque, tipo assim, na minha escola, o problema ele não era muito de aluno enfrentando o professor. Era aluno fazendo as brincadeiras entre si e acabava que, tipo, se o professor não falasse nada, a gente ia continuar até acabar a aula, fraga. Mas se o professor falasse alguma coisa, a gente parava às vezes expulsava de sala e tudo mais. Mas, tipo, eu acho que o professor ignorar a gente não fazia a gente parar de fazer as coisas que a gente fazia. Olha só, eu tenho 25 anos de magistério.
já 28 anos que eu trabalho. Eu até hoje, em todo o período, eu expulsei um aluno de sala. E não fui eu que expulsei, foram os colegas. Eu nunca precisei tirar ninguém de sala, assim, não, vai, não. Se for para alguém conversar com o aluno, tem que ser eu, porque sou eu que vou estar em sala de aula com ele. Então, não adianta eu mandar para a coordenação, não adianta eu mandar para a direção. Eu acredito que no momento que eu estou fazendo isso, que eu tiro ele de sala e mando para uma direção, mando para uma coordenação, eu estou abrindo mão do meu direito de conversar com ele, de acertar com ele, de entender por que ele está reagindo assim, o que está acontecendo, por que ele não... Porque eu sou meio de sociologia, sou de sociologia, então a gente precisa entender por que esse aluno está agindo dessa forma, por que ele está na classe C. Ele não está no C porque ele escolheu, né? Ele está no C porque ele tem uma trajetória, porque ele tem... Então, você percebendo o que cada um tem para contribuir, e eu gosto de uma estratégia que eu uso muito, que é o adote o seu colega, né? Porque todo mundo tem facilidades, todo mundo tem dificuldades, né? Que é um pouquinho que o Beto falou, que o aluno A, ele é o aluno A em alguma coisa, mas não é A em tudo, né? Então, você vai conseguir chamar a atenção dele, ou ele vai gostar mais de alguma coisa em determinado setor, em outros não, né? E aí, quando você incentiva... Agora eu entendi. O que você... Então, mas tipo assim, você não acha... Aí se conversa separado. Então, mas você não acha que, tipo, essa fala da galera, tipo, te respeitar mais, você nunca ter esse problema, não é porque suas matérias que, no meu ponto de vista, matérias como História e Sociologia, elas prendem mais a atenção do aluno, sabe? Eu acho, né? Eu já gostava do oceano, agora eu gosto mais ainda. Mas, tipo assim, no caso de uma matéria que é mais... Tipo, mais específica para, tipo, a matemática, por exemplo. Não que eu não goste de matemática, não, nada disso, mas, tipo assim, eu acho que a galera da matemática, ela é mais... Tipo, o número de alunos dentro da sala que vai gostar de matemática é menor que o número de alunos que gosta de história. Muito bom. Então, no seu caso, é o mesmo da dela? Você nunca teve problema com expulsar aluno, nem nada disso? É interessante, né, essa questão, porque a gente se sente um verdadeiro técnico de futebol, né? Quer dizer, eu tenho que conseguir o melhor da minha equipe, aí tem aquele jogador que quer me derrubar, né? Vamos dizer assim. E a gente está em constante evolução, é claro. Sim. Mas falando dessas técnicas, né, dessas táticas, eu meio que deixo o aluno classe C, se é que a gente pode fazer essa classificação, né, assim, fazendo aqui, isso é na cabeça mesmo. a gente vai entrar, né, nesse contexto, mas eu dou a liberdade para o aluno classe C entrar e sair da sala de aula a hora que ele quiser, fazer ali a atividade conforme ele desejar, para que assim eu ganhe, não é a confiança, né? Assim, mas eu ganhe, né? O apreço dele, né? E aí, na hora que ele se sentir preparado, né, para poder fazer parte ali do grupo, ele vem, então, né, com a capacidade dele, já que todo mundo tem a sua capacidade. Eu acredito muito nisso também, tá? Mas você disse uma coisa muito, muito, muito importante. A matemática, como ela é vista hoje, ela não é assim tão atrativa. Então a pessoa aprende ali algumas coisas que ela não consegue de forma alguma ver utilidade para isso. Exatamente. Você resolve uma conta de uma folha para chegar à conclusão que x é igual a 1 e daí, né? E daí? Então, eu assim, uma outra coisa que eu tento fazer dentro do contexto da aula de matemática é mostrar para ele o seguinte, se um dia você estiver no Polo Norte, passando fome, não sei o que, você vai precisar disso. Eu digo assim, você tem alguma utilidade prática, ok? Pode ser pequena, pode ser muita, mas sim, diga. Eu acho que a raiz do problema com esses alunos e com a matemática ser menos atrativa ou a história ser mais atrativa está mais na forma como é convencional das escolas ensinarem, dos professores ensinarem. Na base curricular nacional, as coisas que são impostas para serem ensinadas. Porque, querendo ou não, o ensino médio hoje em dia, ele é todo focado no Enem. Ou seja, você está estudando, não é para você aprender, é para você saber fazer questão de vestibular. Os alunos, de alguma forma, viram
máquinas de marcar X, de fazer prova de múltipla escolha. Perfeito. Inclusive assim, né? Acho que quando o Alan fala da praticidade, ele vai entrar dentro desse contexto onde uma educação prática ela é muito mais atraente do que a educação teórica. Quando você passa um aluno sem o aluno saber por que ele está fazendo aquilo, ele tende a ficar mais arredio. Mas a gente tem que lembrar também que a gente está lidando com adolescentes, né? Porque adolescente tem um espírito de opositor-condutor. Tem alguns adolescentes que são bem latentes esse sentimento assim, de ir contra a liderança. Tá? Porque é um instinto do ser humano. Então, a gente não pode esquecer que isso também existe. Assim, não é porque ele não quer aprender ou porque é chato, porque realmente ele quer opor você para medir uma queda de braço, porque isso para ele é um status, sabe? Isso para aquele menino é um status. Né? E quando você dá força para esse menino, ele vai ganhar na guerra dele, porque é isso que ele quer. Então, a partir do momento que você começa a fazer dele, a trazer ele para você, assim, ele te ataca e você não revida, sabe? Você gasta uns 5 minutinhos respirando ali, deixando ele falar e tentando falar com os alunos que estão interessados, tentando ver se ele vai parar de falar, depois chamando ele num canto para você conversar no canto. O negócio é você não ficar gritando com ele, sabe? Eu acho que o que mais pega hoje para essa relação professor-aluno é o professor que pede a razão e começa a debater forte com o aluno, sabe? E eu tô falando isso não que eu seja um santo, né? Quem me conhece sabe que eu sou um cara temperamental, sabe? Mas tipo assim, imagina. mas tipo assim, eu demorei muito para parar de brigar com os outros, para parar de querer mostrar eu sou autoridade. Tá? No dia que eu disse assim, então deixa falar, deixa me zoar aqui. Vamos zoar junto. E assim, eu comecei a me sentir melhor, que isso que importa. Sabe? Tipo assim, eu saí de lá e não saí com dor de cabeça pensando em fulano. Sim. Sabe? Tipo assim, eu passo por dizendo, quem é esse menino? Porque às vezes é um menino que está ali fazendo isso porque ele precisa chamar atenção, porque na casa dele o pai não dá atenção para ele, às vezes não tem nem pai, não tem. Criado pela avó. Tem que entender por que ele é assim, né? Mas assim, às vezes o menino criado ali pela avó, sabe? Porque a mãe foi a mãe adolescente, um pai irresponsável que tiveram. Pois é, e aí é que a gente tem a beleza do ser humano, sabe, Beto? Toda vez que a gente vai discutir isso, eu sempre penso assim, ó. A gente coloca alguns rótulos, né? E que não é que não são verdadeiros, mas não reflete a totalidade. Deixa eu explicar. Tem muita gente que foi criada pela avó porque a mãe não pôde criar, porque o pai não pôde criar, porque não sei o quê. E são pessoas que se deram super bem na vida, acharam o seu caminho, respeitam os avós, às vezes respeitam até os pais que não estiveram presentes, e tudo bem. Né? Tem gente que é filho de mãe solteira, tudo bem. Tem gente que não teve o pai, não sabe nem quem é o pai, e tudo bem. E tem gente que usa, né, que isso é a resposta, vamos dizer assim, a desculpa, o gatilho ou qualquer coisa para fazer coisas que não são certas de acordo com a nossa sociedade também, né? Certas dentro do que a gente propõe na nossa sociedade, né? Então, assim, a coisa mais difícil que tem é a gente discutir educação para a gente querer colocar regras para coisas que são tão diferentes. Sim. Né? Sim. Então, assim, todo ano que eu entro na mesma sala de aula, esses meninos são diferentes porque eles têm outro grau de maturidade e eu estou diferente porque eu tenho outro grau de maturidade. Sim. Eu, há 20 anos atrás, Beto, a insegurança que eu tinha dentro de uma sala de aula, de como que eu ia lidar com esse menino, de como que eu ia fazer, se eu estava fazendo certo, se eu não ia deixar esse menino com trauma. Eu tinha tantas preocupações que eu acabava não tomando a atitude que eu devia tomar, com medo das consequências. Certo. Né? E o que a gente pode fazer de pior é não fazer. É não fazer nada. É não fazer nada. Sim. Eu tive uma experiência na PAI, né? O modelo de escola da PAI, eu acho que aquele modelo que eles usam na PAI de Pedro Leopoldo deveria ser replicado em todas as escolas do país, né? Porque lá a gente mexe com deficiência e dentro da escola, lá tem um médico, lá tem o psiquiatra, o psicólogo,
Lá tem assistência social. Então, por exemplo, chega o menino lá todo sujo lá na APAE. O menino chega lá com a roupa rasgada, suja. Esse menino, a assistência social, na mesma hora, identifica esse menino, conversa com ele, pergunta o que está acontecendo. Aí, assim, se ele não souber responder, eles ligam para os pais. Se os pais não souberem responder, eles vão na casa dos pais para saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Por quê? Porque, tipo assim, para saber aonde está o erro, que esse menino está chegando na escola todo sujo. Por quê? Por que está todo sujo? Né? O menino passou mal, tem um médico lá na hora, lá, que atende o menino na hora, que diz assim, esse menino tá com problema. O menino tá dando muito trabalho. Era legal demais, assim, ele estava na minha aula assim, aí tinha um menino que estava mais agitado. Aí eu não precisava fazer nada, porque ele falou assim, ô fulano, vai lá pro psicólogo lá. Na hora que ele ia pro psicólogo, ele voltava outra pessoa. Então, assim, tipo assim, a estrutura, às vezes, da escola, os profissionais que deveriam nos aparar também, né? Às vezes está faltando na escola esse profissional para nos aparar também, né? Que não é que se tem na escola. É o que a gente vai ter que discutir agora, né? O novo normal, né? E hoje, O que é o normal? E pouco antes da pandemia, quem fazia esse papel de psicólogo na escola normal é o professor. É o professor, a pedagoga ou a diretora, né? Ou até a menina da secretaria. Pedagoga, coitada da pedagoga, né? Que pedagoga, ela é tudo, né? Pedagoga na escola é tudo. Que faz esse papel, né? De consolar esses machucados que chegam ali na escola. Consolar machucados, repreender, assim, porque é o que a gente tem de profissional para atuar. Então, às vezes, a gente cai naquela pergunta, né? A gente teve o Fundep agora, a aprovação do Fundep, e o Fundep, ele aprovou 60%, né, Angélica? É isso? 60% sim. no mínimo. Para investir em professores. Salários. Em salário de professor. Aí existe uma linha, né? Uma linha dos professores que defendem o aumento dos salários dos professores. Só que a gente tem dois problemas aí. Aumentar salário, ou aumentar o número de profissionais envolvidos na educação. Sabe? O que é mais eficiente? A gente, tipo assim, aumentar em 300 conto cada um, 400 reais para cada um, que é o que vai dar. Se desse tudo, né? Se não fosse só 50 reais, né, de aumento. Nós temos um problema que antecede isso tudo, que é o fato de que o Brasil é uma diversidade muito grande e a gente quer que a mesma regra seja utilizada do EAPOC ao Chuí. Certo. Né? Sim. Se a gente pensar, Minas Gerais, ele tem pouquíssimos municípios com mais de 200 mil habitantes. Os outros são todos municípios pequenos. Vamos pensar só nosso estado, não vamos pensar outro estado, não. Aí nós temos o Triângulo Mineiro, nós temos o Vale do Jequitinhonha, nós temos aqui a região de BH, a Zona da Mata, e nós temos o sul de Minas. São 5, dentro de um estado só, 5 regiões com características bem diferentes e que tem que seguir a mesma regra. Sim, isso em Minas Gerais, né? E por que elas têm que seguir a mesma regra? Né? Por que a gente não faz o que... Por que a gente não faz o que normalmente, né, o que seria ideal é que a gente desse mais autonomia para os municípios, né, para que eles, dentro, claro, das regras, por isso que existe Constituição, né, nossa Constituição é incomensurável, não dá para nem respirar fora da Constituição de tantos artigos que ela tem, né, nem precisava tantos. Por que a gente não dá mais autonomia para os municípios? Porque o município que está na ponta, que sabe o quanto que ele precisa para a saúde, onde que ele precisa de saúde. O quanto que ele precisa de educação, onde que ele precisa na educação. Porque a nossa realidade aqui do lado de Belo Horizonte é completamente diferente da de Belo Horizonte. Sim. Né? Na saúde, na educação, no desenvolvimento social. Não que a gente não possa se aliar, inclusive em alguns casos, a Belo Horizonte por causa da proximidade. Então, a gente não dá essa autonomia, a gente não dá liberdade de gestão, a gente engessa todo mundo, e aí, quando está todo mundo com as mãos amarradas, a gente quer que eles vão gestar o quê? Eles vão gerir o quê? Vai mudar o quê se já está tudo amarrado? Sim. Não tem o que você fazer, já está tudo...
Então, o nosso problema não é os 60% se vai para o aumento do salário do professor, porque a gente, na verdade, Beto, nem eu, nem você, ninguém sabe o que cada município precisa. Só quem está lá no município é que sabe. Ou, às vezes, na escola, na própria escola, né? Na escola. Cada escola é uma escola, E o município, né? exatamente, Cada ainda escola, tem isso. cada ainda escola tem é isso. uma escola, né? Ainda mas tem isso aí é liberal demais também, né? Tem, tipo assim, acho que essa discussão é muito distante da gente também, velho. Não, pelo contrário, nós estamos no município, meu amor. Não, então, eu tô falando que essa discussão de, tipo assim, autonomia municipal aí, não é, acho que tá muito distante da gente ainda. Porque o Estado precisaria de autonomia primeiro, para depois da autonomia pro Aí município. você chegou muito bem, moço. Você estuda história Gosto, e gosto sociologia. de sociologia. Já falaram para você que o melhor regime no Brasil seria o federalismo, então, né? Maior autonomia para os estados. Federalismo é assim, você tem um governo central que vai tomar conta só das coisas que são gerais. Tipo os Estados Unidos, né? Exatamente. E os estados, então, resolvem as suas questões. E aí, o que acontece? Que o eleitor, ele está muito mais próximo do governo estadual e do governo municipal. Com certeza. Não é? Então, ele consegue fiscalizar muito melhor. Não, concordo totalmente. Aí, quando você tem esse tipo de sistema de governo, que a gente não vai ter o federalismo tão cedo, mas a gente pode exigir a autonomia do município, a gente pode. É interessante, né? Porque relacionado à rede municipal, Pedro Leopoldo paga um dos menores salários da região. metropolitana. Aqui do lado, né, tem a nossa Confins, que paga um dos maiores salários da região. E aí, assim, nós estamos bem perto e conseguimos entender as duas realidades. Muitas escolas municipais de Pedro Leopoldo ainda são no GIS, na base do GIS. As escolas de Confins, posso, né, dar o meu depoimento, né, porque eu tenho um filho que estuda numa escola pública de Confins, elas já têm a louça digital, sabe, uma estrutura de cópias de documentos, lembrando que durante a pandemia eles estão usando o mesmo material do Estado, então meio que isso tudo igualou, né, equiparou. Mas assim, claro, a gente tem a questão de que Confins tem o aeroporto, né, que dá um rendimento muito grande, e Pedro Leopoldo tem ali também, né, as suas fontes, né, de arrecadação. Agora, quando a gente fala nessa questão, então, de repassar o aumento ao professor, né, ou na estrutura de trabalho, a gente vai ter realmente professores que falam, não, mas eu já dou essa estrutura para a escola, porque sou eu que tiro xerox, né? Sou eu que agora, durante a pandemia, estou usando meus equipamentos, celulares, né? As empresas de manutenção de computador, etc., você não consegue nem orçamento para uma semana, né? Está tudo lotado, porque os equipamentos estão, né, não estão suportando. E você vai ter também uma outra corrente de professores que realmente vai dizer, Flora, eu prefiro ter uma estrutura melhor de trabalho, uma tranquilidade, porque eu dou aula, porque isso me faz bem, porque isso me satisfaz e eu tenho um objetivo, até dizem, né, que o professor ele tem que ter esse quê, né, de idealismo, ok? E depois, na frente, ele vai dar até mais valor no 14º salário. Tem um grande colega que chama Itamar, né, que ele coloca isso claramente. O 14º salário é quando você vê o aluno se desenvolvendo, se tornando uma pessoa melhor e mudando uma história que já estava meio escrita para ele. Da hora. Certo. Então, assim, então a gente traz aqui esse debate, assim, com esse 60% do Fundeb, né, o que seria melhor? A gente aumentar o número de profissionais envolvidos na educação, inclusive número de professores, para diminuir o número de alunos de aula, porque você dá aula para 40 alunos, a qualidade é uma. Dá aula para 25, a qualidade é outra. Né? Ou então aumentar o salário dos professores. Né? E a questão é que a gente tem que entender, dentro desse contexto, quem é quem? Quem é cada personagem, né? Tipo assim, você tem um Estado hoje que é o empregador, né? Que seria o patrão, que aplica dinheiro, investe dinheiro. Você tem um professor que é o empregado, o trabalhador, que ele que atua de aula e está sofrendo ali. E você tem ali o aluno, que é o usuário, que é o consumidor, né? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? Favorecer quem? Favorecer o patrão para ele gastar menos
e ter mais números, né? Que a gente tem que diferenciar número de resultado. A gente favorecer o trabalhador, que é quem está na linha de frente, encarando os problemas ali da escola, ou favorecer o aluno. O aluno recebendo uma questão de mais qualidade ou menos qualidade, por exemplo, assim, né, não faz de conta que a gente aumentou o salário dos professores, mas também aumentou junto com eles o número de alunos, né, que a gente já falou isso anteriormente. Então de 40 alunos passa para 45. Então aumentou o salário, mas aí teve um estado de aula. Então isso aí piora a educação. Você resolve o problema do professor, aumenta o salário dele, mas por contrapartida que o patrão não consegue, que o dinheiro ele é finito, né? Ele é limitado. Você não consegue assim, fazer dinheiro e pagar 3 mil, 4 mil reais por professor. Assim, se você sobe de uma classe, você diminui a possibilidade de crescer o número de pessoas trabalhando. Então, assim, então você aumenta o número de alunos, diminui a qualidade da aula, e o aluno, como que ele vai sair nessa? Então, assim, então acho que a pergunta seria o que é melhor para o aluno? Sabe, assim, como que a gente conseguiria... Como que a gente desvirtua as coisas, né? A gente nunca devia se afastar do objetivo. Qualquer função, qualquer empresa, qualquer atividade, qualquer projeto que você faz, você tem que estar sempre focado no seu objetivo. Sim. Os seus caminhos, você pode até mudar um pouquinho, mas você tem que estar sempre pensando que você tem que chegar naquele objetivo. E na educação a gente não faz isso, né? A última pessoa que quando a gente discute educação, a gente pensa justamente no aluno. No aluno. Na qualidade que esse aluno vai receber do ensino. Então, por isso que eu acho que o debate tem que ser mais voltado assim, tipo assim, o que vai ser melhor para o aluno? Porque às vezes, né, assim, esse na minha visão, que eu sou um professor mais empreendedor. Né, a vida inteira eu tive a educação como eu dava aula, né? Gosto de dar aula, gosto de ser professor, de todos os nomes que eu tenho, assim, de empresário, de técnico, mas professor, para mim, é o que mais me agrada ser chamado. Eu sempre tive a escola como um seguro, assim, um dinheiro certo de todo mês. E esse dinheiro certo me possibilitava a trabalhar com outras coisas e ganhar dinheiro com outras coisas. Né? Porque eu acho que tem que ficar claro... Sem sofrer, né? Sem sofrer. Acho que tem que ficar claro para quem está entrando no mundo da educação, que eu acho que o que Alan falou, que o professor ele é mais ideológico do que ganancioso, né? Assim, o cara entra porque ele gosta, ele quer estar naquele ambiente ali, ele se sente um professor e ele gosta de estar dando meio ali. Porque enriquecer, ele nunca vai enriquecer. Ele nunca vai ficar rico com educação. A gente tem que cuidar, eu só tenho, assim, às vezes um receio no que a gente conversa, porque eu acho que todas as profissões, elas precisam ser reconhecidas e na nossa sociedade capitalista, o reconhecimento vem com o salário. Né? Certo. Isso é óbvio. Eu não sou sindicalista nem nada, não, mas eu estava até pensando aqui que a gente precisava de uma pessoa mais sindicalizada, né? Discutindo aqui com a gente, pra alguém que fale assim, não, mas a gente tem que valorizar, né? E a gente tem que realmente... porque se a gente pensar, vocês não são dessa época, mas eu posso falar um pouquinho, o professor antigamente ele trabalhava um horário e o outro horário ele se preparava, né, curso, preparava atividade, era um horário para um horário, não é um terço que nem hoje a gente está brigando para ter um terço de tempo de preparação de aula, né? O professor trabalhava um horário, no outro horário ele podia preparar a aula, ler, fazer atividade, fazer curso, Nas férias a gente tinha 2 férias, uma para estudar, uma para descansar. Não era assim? Pois, não é eu sei que não é da sua época, mas estou contando para você, tá? Pensa que é uma aula de história. Claro. Não é da sua época, eu adorava falar isso com o meu professor, agora eu estou escutando isso. Então, assim, quando a gente pensa nesse sentido da valorização do profissional, se a gente pensa que o profissional de educação é um profissional que teria que ser a ponta, teria que ser aquele profissional pesquisador, aquele profissional que é incentivado para poder incentivar, Sim. Né? Nós temos muita coisa que a gente acabou mercantilizando nessa profissão, apesar da gente não entrar pelo dinheiro, porque a gente acaba trabalhando de manhã, de tarde e de noite, por causa do discurso que o salário não é bom, né?
E ele não é se eu comparar o meu salário com o salário de medicina, não vai ser bom, não. Agora, se eu comparar as minhas 4h30 trabalhada como professora e comparar, por exemplo, com um fisioterapeuta, vai dar elas por elas. Sim. Entendeu? Então, depende também qual que é o seu nível de comparação. Agora, numa sociedade capitalista, a gente não pode esquecer que a valorização do profissional é muito importante para que ele não tenha que trabalhar tantas horas por dia e para que ele consiga desenvolver um trabalho bom. E aí a gente pega uma questão, que é a questão dos recursos que nós temos, né? Que, tipo assim, porque, como você falou, a gente teria que trazer um sindicalizado para defender, né? Mas na minha visão hoje, que a minha visão ela é um pouco mais liberal, porque meu estilo de vida ele é liberal, né? Você pensar em custos para o Estado, aí estou falando como se fosse patrão, o ideal seria pagar X, dar isso de benefício e tudo mais. Só que na realidade a gente não tem isso, não tem isso em mãos. Que assim, você pega assim, inclusive o último governo, eu não gosto de falar mal de governos anteriores, né? Assim, eu busco sempre ouvir, sempre pensar o que positivo que fizer, que todo mundo fez algo positivo, né? Mas se a gente pegar o último governo do PT em Minas Gerais, fez com que o Estado entrasse em colapso, sabe? Tipo assim, porque prometeu um monte de coisa, pôs um monte de cargo. E a reforma no ensino médio, que foi de 30 para 40 alunos em sala de aula, foi ele também, não foi? Mas porque prometeu um monte de coisa. Porque prometeu aumentar o salário. A mensagem assim, sem ver as possibilidades de aumentar o salário do seguinte. É uma questão delicada, porque existe N variáveis que modificam o resultado, sendo que o resultado final é o aluno. Então, alguém vai perdendo nessa. Eu imagino, né, que a ideia por trás dessa questão de verificar a primeira remuneração do professor, não dando muito sindicalista, né, mas olhando essa visão seria o seguinte: primeiro, que é uma defasagem muito grande. Né, então, logo quando se tem a possibilidade, né, de falar, ó, então sobrou aqui, ou então foi destinada uma verba, vamos então pegar o nosso ali, porque a gente está, né, num longo tempo sem reajuste. Beleza. Eu vejo também um segundo ponto, que quando você paga um melhor salário, você consegue atrair para aquela categoria as melhores pessoas interessadas, né? Quer dizer, eu vou ganhar como fisioterapeuta X, e como professor eu vou ganhar X mais 1. E professor já tinha até um status, né? Sim, e eu sou capaz, né? Quer dizer, porque para você chegar a terminar um curso de fisioterapia, você tem ali a sua capacidade bem testada, né? Enfim. Então, quer dizer, então o segundo ponto que eu vejo, que logo se fala no aumento salarial, né, do professor, para poder chegar numa melhoria do ensino, é que ele bem remunerado vai atrair as pessoas mais capacitadas. Bom, e o segundo ponto é justamente, acho que é o essencial, né, que a professora Angélica até disse, que vai aquela coisa da essência, sabe? O cara bem remunerado, bem resolvido da melhor maneira possível, ele não vai ficar rico realmente, né, mas vai ter ali sua condição de vida, a sua segurança. Ele mais seguro ali da sua situação, né, que tem ali por trás, ele se sente melhor e em melhores condições de pesquisa, de dar uma aula mais satisfatória, não chega ali na sala meio mal-humorado, por causa desse pouquinho aqui, né, tal. Não, então eu vejo isso, né, também. O que a gente vê são professores com 2, 3 horários de trabalho, ou 2 horários e meio, né? E aí, realmente, gente, trabalhar cansado, você perde um pouco o limiar seu de tolerância das capacidade coisas. de tomar decisões, né? E só terminando rapidão essa parte aqui, não, imagina, é o seguinte, então, o que acontece? A pessoa bem remunerada ali para poder, né, fazer o trabalho dela, ela vai se doar mais e aí, por consequência, teoricamente, vai conseguir um desenvolvimento melhor do aluno. Certo. O que acontece? Como a questão da educação está bastante defasada, tá? Bastante defasada, porque primeiro olha a segurança, primeiro olha a saúde, nada contra, mas enfim, a educação vai ficando, né? Esperando uma melhor condição. E aí, quando chega a hora da educação, é tanta coisa para você
fazer com o dinheiro, vamos dizer assim, que aí vai logo pensando, bom, vamos investir na infraestrutura das escolas, vamos investir nos profissionais, igual um psicólogo, seria muito importante na escola, né? É um serviço, capacitação de professores, etc. Então, eu imagino que a grande questão que fica é essa, tá? Aonde que vai investir esse dinheiro? Porque qualquer coisa que investir vai dar resultado, porque a defasagem é tão grande que tipo assim, se você investir, sei lá, na pintura da escola, já vai ser algo sensacional. Eu acho que isso é muito complicado também devido ao sistema de ensino, porque na questão de escolas públicas, principalmente, não é um ambiente onde o professor está sendo incentivado pela meritocracia. O salário dele não vai aumentar se os resultados dos alunos dele for melhor. Sim. E como medir isso? Igual eu falei, é medido pelo Exame Nacional do Ensino Médio e outras provas que também não incentivam o aluno em si. Eu acho que se o professor tivesse uma oportunidade dentro da escola de crescer devido aos resultados que ele apresenta, isso seria melhor, mas infelizmente não é possível nesse sistema. O processo seletivo de professores, tanto no Estado quanto nas prefeituras, ele verifica se a pessoa tem a capacitação para aquele curso, se ele é formado, né? Se ele é formado para aquilo, e o tempo de sala de aula. Veja bem, é uma opinião polêmica, né? Mas eu acho que todo ano, de 2 em 2 anos, tinha que ter uma prova de verificação de conhecimento. E essa prova servia ali também como parâmetro, porque a pessoa precisaria estar constantemente em estudo, constantemente buscando ali ser o melhor. Isso também vai muito de qual que é o objetivo da pessoa como professor. Qual que é o seu foco? O seu foco é realmente enriquecer com isso, que é uma coisa impossível, ou seu foco é ver seus alunos tendo sucesso? Um detalhe importante, se você perguntar numa sala de aula o que você quer ser, a maioria vai falar várias profissões, advogado, engenheiro, etc., mas professor vai ser difícil achar um, tá? Agora eu perdi o fio da meada. Da questão da meritocracia, né, do professor, o que acontece? A gente tem professores também que o fato de você ter muito conhecimento não te transforma num bom professor, né? Então, ser professor é uma das profissões mais difíceis que tem, porque a gente brinca que fala que a gente tem que ter um PhD em psicologia, né? A gente tem que ter gestão, a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que ser meio pai e mãe dos meninos muitas vezes, porque falta também, né? Então, assim, às vezes a relação com o colega, com outros professores, é tão complicada quanto com os alunos, principalmente em escolas grandes, por causa da diversidade de pensamento que tem dentro do corpo docente. Então, tudo é muito complexo, não é muito simples de resolver, não. Mas a gente fala assim na questão, vamos pensar na questão do dinheiro que Beto colocou aqui, que é os 60%, o Fundeb, os 25% de todo o PIB nacional vai para a educação, né? É o único, a saúde tem 17%, era o único até então, né? Que tinha 25%, gente, 25% é 1/4 de toda a riqueza nacional deve ser investida na educação básica. A educação básica é desde lá do primeiro ano até o ensino médio, né? A pré-escola não entra, não entra, com certeza não entra. Então, para esses 12 anos de escolaridade dos meninos, né, ou adultos também, alguns são adultos quando vão estudar, nós temos 25%. E aí eu pergunto, falta dinheiro ou falta gestão? Sabe? Assim, a gente que trabalha na educação, a gente sabe que muitas vezes a prefeitura, ela segura o dinheiro da educação o ano todo, enquanto a gente poderia, dentro das escolas, estar realizando projetos, investindo na formação dos alunos, dos professores.
ele segura o dinheiro o ano todo. Por quê? Porque precisa pagar asfalto daqui, precisa pagar não sei o que, não que as outras coisas não precisem. E aí eles deixam para investir, para fechar os 25% no final do ano, quando não tem mais o que você fazer com o dinheiro. Você vai investir no final do ano uma fortuna no quê? Aí troca a geladeira, cafeteira, pinta a escola, sem fazer projeto muitas vezes. Sim. E aí a gente acha que não tem dinheiro. Não é que não tem dinheiro, né? A gente precisa aprender a gerir bem aquele dinheiro que tem. E aí, com certeza, a gente também poderia ser melhor remunerado, né? Porque assim, porque o papel, porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer investimento, vem o projeto, né? vem o papel, assim, vem a coisa escrita que para chegar, né, num projeto, você tem que ter o debate, você tem que ouvir todo mundo fala um pouquinho, pegar as demandas, as ideias, põe as ideias no papel, depois questiona o papel, o que foi escrito, debate sobre isso que foi escrito, para depois você vir colocar dinheiro, né? Porque numa empresa, nenhum investidor vai chegar em alguém e falar assim, eu vou pôr 100 mil reais aqui nesse lugar aqui para crescer. Aí vocês resolvem o que vocês vão fazer. Não é assim, quem é investidor de verdade sabe dar o dinheiro, e você vai investir em algo que tem certeza que vai dar certo. E para chegar nesse projeto, nesse plano, é muito debate, sabe? Se o projeto não responde um porquê, se não responde e se acontecer isso, e se acontecer aqui, se o projeto não conseguir responder uma das perguntas, ele vai falhar. Ele vai tomar bomba. Ele vai tomar bomba, assim, porque o mundo empresarial é assim. Por que na política também não é assim? Na política você dá... Eu não digo nem na política, que a política ela tem uma questão até mais da diversidade humana, mas a gestão, né? Sim. Porque você tem o quadro gestor, que é o que é técnico, o que tem que olhar essas coisas. E você tem o político, que é onde você tem que conciliar as vontades do povo, né? O povo como um todo, né? Então, a parte política, ok, você tem que conciliar mesmo, são diversas correntes, são diversas vontades, né? Agora, a parte técnica, tem que ser aprovado tecnicamente. Se o trem não é aprovado tecnicamente, pode fazer não, Sim. Né? Então, por que a gente não faz assim? E essa é um dos nossos maiores dilemas, né? Tipo assim, por que na política os técnicos, né? Porque quando você pensa, tipo assim, uma pessoa que é secretária de educação, uma pessoa que é subsecretária de educação, as pessoas que estão ali para gerenciar não são pessoas que recebem pouco, sabe? É um salário considerável, sabe? É um salário realmente digno para alguém de competência. Mas por que esse cara é político, às vezes? Assim, a pessoa que entrou lá, a pessoa que fez campanha para o prefeito, sabe? Que as decisões... Essa pessoa que está decidindo essas coisas tem contato com as escolas, tem contato com os professores. Oi? Quantas vezes essas pessoas têm contato com os professores, estão nas escolas para saber o que precisa de verdade? Porque quando você vota em alguém, né, o certo é você votar no plano dele. Você vota no plano, então assim, o meu plano é esse daqui, cobrar, né? O meu plano é esse daqui. Eu estou entrando para você votar esse plano. Se esse cara chega assim e fala assim, qual é o seu plano para educação? Não, chega lá, eu resolvo. Eu coloco alguém, eu chamo alguém bom, e esse alguém bom vai dizer para mim. Não é assim que funciona. O cara ele tem que entrar já com um projeto na mão, com uma ideia na mão. Que muitas vezes tem que ser, né, baseado na ideia passada, porque o que mais mata no Brasil é esse espírito progressista de muitos, né, tipo assim, que chega e tem que mudar tudo de uma vez. Assim, acho que mesmo, tem que pegar e ler o plano que está acontecendo já, entender o plano que já está acontecendo e criar uma melhoria dentro desse plano. Porque às vezes porque você não consegue mudar todo mundo de uma vez, você muda uma pequena coisa durante 4 anos, uma pequena mudança gera um retorno gigantesco ao redor. Na próxima, você promove uma outra mudança, que aí muda uma estrutura da passada, e assim vai. As mudanças têm que acontecer, mas de forma
lenta. Porque senão, quando você pensa em mudar tudo de uma vez, quando você pensa em mudar tudo de uma vez, você não muda nada. Tá certo? Então, assim, então, na minha visão, a gente precisa então começar a entender política como debate de planos, que é o debate das ideias, né? Então, assim, a pessoa que entrar, ela tem que entrar com um plano na mão. Entrar com uma ideia já, assim, que eu entrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito, assim, assado, né? Inclusive, eu e o Alan, a gente fez um projeto lá em Fidalgo, né? E um projeto que ele iniciou na APAE, ele foi inspirado na forma como a APAE leva a educação física dentro da APAE, porque a APAE, para mim, o que eu vivenciei lá, a estrutura que você tem de profissionais lá é coisa de outro mundo, sabe? É coisa de outro mundo. A equipe que trabalha na APAE, que é selecionada lá dentro, lá, são equipes de profissionais de ponta, sabe? Tipo assim, médicos de ponta da cidade, psiquiatras de ponta. Então, tipo assim, você vai entrar... Eu lembro que eu sempre fui muito petudo, né? Me achava demais. Mas no dia que eu entrei numa reunião técnica da APAE, eu fiquei sem graça. Tipo assim, de falar alguma coisa. Sabe? Tipo assim, pelo nível do debate da equipe técnica da APAE. Porque lá eles realmente sentam e debatem aluno para aluno. O corpo da escola debate caso a caso. Os alunos que dão trabalho, eles debatem caso a caso. Eles dizem assim, por quê? Por que fulano está assim? Por que assistente social? O que aconteceu lá? Não, eu fui na casa dele, o pai e a mãe estão tranquilos. Não, o problema não é em casa. O problema é o que então? Psicólogo, sabe? Aí me confessou isso, então assim, é um sonho que você vive. E a PAI... Agora, o que a PAI tem também, que é diferente das outras escolas, embora individualmente eles têm muito mais dificuldade, o conjunto é um número menor de alunos, né? Para a estrutura. É uma sala com mais de 12 alunos. E isso é uma coisa também que é histórica, que assim, a gente conseguiu uma coisa muito bacana, que é a inclusão de todo mundo nas escolas, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive, a obrigatoriedade de mandar os filhos para a escola. A gente não tem a opção de não mandar, né? Em contrapartida, como vai todo mundo e todo mundo é obrigado a ir para a escola, né? Você tem essa questão de que você tem um universo muito grande para atender, que antes você não tinha. Né? Então, assim, agora você precisa de muito mais professores, você não vai conseguir só professores de ponta. Né? Que é essa a questão. Agora, em cidades que nem Belo Horizonte, a gente percebe que tem escolas que tem fila para professor entrar e tem escola que tem fila para professor sair. Né? Tem escola que eles têm que pagar o tal do fixo lá, eles ganham 800 e poucos reais em Belo Horizonte, se você estiver numa escola considerada de risco e você não falta durante um mês. Aí você ganha 800 reais a mais. 800 reais no seu salário para você fazer o que na minha cabeça é obrigação, que é você ir trabalhar, você não faltar nenhuma vez. Né? É sinal de alguma coisa, né? É sinal de alguma coisa. Legal, isso aí. Mas assim... Não é? Porque sinal o quê? Legal isso aí. Porque não falta, né? Não, eu não imagino assim, o profissional que é profissional vai trabalhar, né? A gente sabe que... Gente, quem sou eu para sequer pensar em julgar um professor que vai para uma área de risco, que não sabe se vai sair da escola vivo. Né? Porque a gente não conhece, né, gente? Essa realidade, né? A gente vivenciou. A gente não conhece. Então, quem sou eu para julgar qualquer pessoa? E quem sou eu para dizer que essas pessoas não adoecem? Porque a gente adoece da tensão, da preocupação, do estresse, né? A gente adoece. Então, é um lugar realmente que as pessoas adoecem muito mais. Sim, né? sim. Então, você tem que criar um sistema desses. E é por isso, assim, que eu enfatizo a APAE, porque o modelo de escola que eu encontrei dentro da APAE foi um modelo assim, que me surpreendeu, né? Porque quem está de fora, e lá o salário de lá é metade da escola pública estadual, é metade, então não é o salário, sabe? É o sistema, é a gestão, porque a gestão da APAE é tão qualificada, a gestão da APAE é tão qualificada. O sistema do presidente da APAE não ser remunerado, ter diretoria externa,
que além de pegar as verbas municipais, estaduais e as verbas próprias, né, é uma classe de pessoas que são eleitas que coordenam os técnicos. Então, assim, tem a gestão que é a diretoria externa, que não recebe nada, mas tem a diretoria que recebe. Então, assim, que fica em cima do outro, que fica em cima do outro, e assim vai. Então, a qualidade da gestão da APAE faz a diferença na hora da educação dos meninos. E eu estou falando de meninos com deficiência intelectual. É menino que você fala assim, ó, tipo, ó, B mais A é BA. Você pergunta ele de novo, ele esquece. Ele fala B mais A é BA agora, mas passa um minutinho e já esquece. Por quê? Porque ele tem uma deficiência intelectual. Então não são meninos fáceis de lidar, sabe? Porque o ser humano, ele ataca de duas maneiras, né? A primeira é pelo medo. Você está com medo de você, vai te atacar, vai te jogar pedra, vai te xingar, vai sair fora. Está com medo de você. A segunda é porque não foi compreendido. Talvez a pessoa está tentando falar alguma coisa e não consegue falar porque não tem capacidade de se comunicar, né? Porque em algum momento na gestação dele, ele teve uma deficiência que impede ele de ligar nos pontos. Essa pessoa ela tende a ser agressiva em alguns momentos. Então, assim, e você pensar que a partir disso você consegue pegar um menino que não consegue decorar um B mais A e você ensinar ele a ler e escrever, sabe? Porque o sistema lá ele é muito bem trabalhado dentro da APAE. Então, eu estou inspirado na APAE. Quando eu fui para a escola pública, que aí eu fui designado para o Romero de Carvalho, lá eu vi assim, gente, por que não a gente fazer o mesmo sistema que o esporte da APAE faz, que é o quê? Né? Lá eu era professor de esportes. Eu dava aula de esporte, não da aula de educação física. A educação escolar é uma coisa, né? O pessoal acha que a educação escolar é só chegar lá, dar bola e jogar futebol, né, Alan? O pessoal acha que é isso, ensinar a jogar pelado. O que o pessoal pensa. Essa educação física é um conteúdo. Eu tenho a obrigação de aplicar conteúdo. Então, que é diferente de esporte. Assim, por exemplo, eu vou questionar o esporte dentro da escola. Eu vou questionar o corpo, questionar tipo assim, o jogo de futebol, o ambiente esportivo. Eu vou fazer o aluno questionar essas coisas. No esporte, eu vou ensinar o esporte. E lá na PAI, eu tive que ensinar, né? Tinha de basquete, que é vôlei, handebol, futsal, tênis de mesa, peteca. E o aluno se inscrevia na aula que ele queria, e eu ensinava o aluno na aula que ele queria. Depois disso, a gente criava uma competição interna, dentro da PAI, entre todas as modalidades. Todo mundo tinha que participar. O bom é o ruim. Porque o ruim, o menino é ruim de basquete. Aí na escola só tem 3 caras que sabem jogar basquete na escola só. Aí tem 3 caras que são bons e o resto é ruim. Os 7 que não sabem jogar, ajuda esses 3 que sabem jogar. Porque dá volume de gente, sabe? Dá jogo pelo menos. Que você pode encontrar os melhores dentro da escola. Então a parte assim, a gente fazia um jogo interno, competição de tênis de mesa, peteca, tudo internamente. E depois a gente tirava uma seleção da APAE, que jogava os jogos regionais da APAE, que era aqui na região metropolitana. Os vencedores iriam para o estadual. Aí tirava uma seleção do estadual e ia para o nacional, né? Aí o que acontece? Aí que eu descobri que na escola pública tem esse mesmo sistema. Existe o GEMPEL, o GENG e os Jogos Abertos da Juventude. Então é possível então você ir encontrando os talentos esportivos e ir levando para outro patamar. Então, quando eu cheguei na Romero de Carvalho, eu imaginei assim, por que eu não quis esse mesmo esquema aqui na Romero de Carvalho? Então eu comecei a dar aula aos meninos e falei assim, a matéria do mês então era basquete. Eu passava o mês inteiro dando basquete, ensinava o basquete e depois fazia uma competiçãozinha de basquete. Né? Que aí surgiu o GEROC. Por que a gente não cria uma competição? Né? Então no Romero de Carvalho a gente iniciou com um plano lá chamado GEROC, que inicialmente começou como uma competição esportiva, né? Só que no decorrer do negócio, o negócio virou política, né? Virou debates de droga, de sexualidade, virou um monte de coisa, né? Você lembra disso lá, Alan? Assim? Então, momentos felizes aqueles, né? Porque a gente pegou
a escola, né, igual o Roberto disse, dividiu em 4 equipes. E não eram, como a gente logo pensa, né, equipes de uma mesma sala, compreende? Então não é a sua sala contra a minha sala, contra a sala dele. Eram equipes que juntavam todas as salas, todos os níveis e, portanto, todas as capacidades, né? Capacidade de ser bom no basquete, né, dos alunos mais altos, capacidade de ser bom no futebol, que é quase que a obrigação, né, das escolas. Uma obrigação nacional. E eu queria essa obrigação, que eu sou ruim de bola pra cá. O talento ali no vôlei, né, enfim, na Iniciou corrida, assim, né, pelo esporte, né? E aí, eu estava na matemática, né, sempre, e vi aquilo ali e falei, não, mas a gente tem que incluir, né, porque o processo do GROC, né, dos jogos escolares, os jogos internos, né, da escola, envolve pontuações, né, pontuação pelo desempenho nos esportes, pontuação pelo desempenho nos sábados letivos, né, de estar ali presente, ok, na escola. E eu falei, não, a gente precisa colocar então no meio disso, desse clima festivo, né? Porque realmente movimenta a escola de uma forma que é perceptível até na comunidade ali em volta. No caso da comunidade de Fidalgo, né? Era possível você ver a movimentação até na comunidade, quando a gente encontrava com um outro menino no supermercado, vai ter jogo, não vai e tal. E eu falei, olha, a gente tem que inserir então a matemática nisso aí, porque eu quero participar. Aí é aquela questão, eu não sei se eu sou classe A, mas eu sou muito empolgado. Então eu falei, não, vamos colocar a matemática nesse negócio aí também. E a gente criou então uma competição de matemática dentro do GROC, né? A gente imagina logo aquela questão do esporte. E aí, qual que é a ideia? A ideia era colocar em evidência não apenas o atleta, né, o bom de bola, o bom de basquete, mas colocar em evidência também, colaborando, o menino que tinha ali a sua capacidade de fazer as contas mais rapidamente. Quer dizer, colocar outro tipo de aluno em evidência, que muitas vezes deixado ali pela popularidade, né? Pô, o cara que é o bom do basquete é o popular, né? O que é bom em matemática não é tanto. E aí, cada equipe mandou lá os 3, né, integrantes, e a gente criou uma competição diferente dos moldes, por exemplo, do OBMEP, né, que são as Olimpíadas da Matemática, que é uma prova, que você tem ali todo um contexto sério. A gente foi mais naquela linha de filmes americanos, né, assim, que negócio de um programa de soletrar, né? Exatamente, a gente criou uma competição, né? Tipo uma gincana. A gente criou uma competição realmente atrativa, onde aquele menino que era bom de matemática, apesar de que ele tinha ali o momento dele, de seriedade, de fazer as suas contas, mas ele entrava com fumacinha, com aquelas músicas agitadas. Era uma apresentação, né? Uma apresentação, equipe, arquibancada, sabe? Aquela coisa de torcida. Então, quer dizer, você pegou um menino ou uma menina que geralmente não estaria nos esportes e colocou ele ou ela em evidência. E aí o que houve? Foi num sábado letivo, né? Muitas vezes nas escolas, os calendários, né? E o povo, no sábado letivo, o povo fica querendo não ir para a escola, exatamente, né? A gente fez o contrário com o pessoal. Na verdade, todos os eventos que foram feitos ali naquela ocasião do GROC, a comunidade ia, consumia, né? Porque havia ali a venda do pastelzinho típico lá da escola, né? Muito gostoso, com refrigerante, e uma das coisas que nos impressionou foi que um evento de matemática, que teoricamente seria sem graça, foi uma manhã super agradável para todos. Aí a competição a princípio era para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio. As professoras, né, do turno da tarde, dos anos iniciais, também foram chamadas a participar. É claro que as questões eram mais simples, né? Os meninos muitas vezes se confundiam, mas as próprias professoras, né, entre elas ali, criavam a rivalidade. E o que aconteceu? Professor é triste, gente. É triste. É bom, quer dizer, triste no sentido que é bom, né? Sim, porque tem cria rivalidade, um incentiva o outro. A competição é boa. Para crescer tem que competir. E o processo tinha todo, como o Roberto disse aqui muito bem, uma questão do evento americano, né, do show, sabe? Show business. Então, por exemplo, o menino lá
mandava a resposta para 2 professores de matemática que ficavam ali em cima da mesa, aí tinha a bandeirinha... Ganhava destaque também, muito interessante, e tinha a bandeirinha vermelha e a bandeirinha verde. Aí, né, claro que a gente tem que contar com tudo, né? Um dos professores comprou a ideia também, o que eu acho que é super legal. Aí ele começava vou levantar essa, não, vai ser essa, entendeu? E ficava toda aquela expectativa. E depois se comentava o exercício, ok? Se comentava o exercício, o público inteiro, para os pais, né, que estavam ali, a gente fez tipo uma arquibancada. Então, quer dizer, aqueles momentos ali mostraram, no meu modo de ver, mostraram pra gente que tipo assim, a escola era o centro ali da atenção daquela comunidade. Só um detalhezinho que no ano seguinte a gente fez uma pesquisa socioeconômica ali na região e a gente percebeu, matematicamente falando, que os locais onde a comunidade tinha o acesso conjunto era a escola, o posto de saúde e a igreja, exatamente. Então, quer dizer, você colocou a escola ali no sábado de manhã como aquele evento que você queria que tivesse o sábado letivo. Isso mesmo. Não era nem questão de, mas vai ter aula sábado? Não, tem aula. Eu queria que tivesse aula, né? Depois disso teve o futsal também, as competições de futsal. E assim, nesses lugares que nem Quinta do Sumidoro e Fidalgo, que são lugares que são mais afastados, que os meninos não podem sair sozinhos, né? É verdade. Esse tipo de atividade cria uma forma lúdica de aprender e cria uma identidade deles com a escola e com o estudo, né? Isso é muito interessante. Uma ideia que surgiu dentro desse contexto é que alguns alunos, eles têm mais aptidão para os esportes do que para as matérias, e isso é tremendamente aceitável e a gente, né, compreende perfeitamente. Então a gente colocou uma regra assim mais adiante que tipo assim, você tem que tirar média para participar. E aí aquele aluno e a média inclusive valia para o grupo inteiro. Valeria para o grupo. Porque cada aluno ele era pontuado, assim, e a pontuação dele valia para o time, entendeu? A nota que ele tinha. Isso. E aí o aluno fala, não, eu não vou prejudicar meu time, vou me esforçar. E um outro detalhe... Os que queriam, o povo que queria o ponto, ficar cobrando os que para ajudar. Que faz dentro daquilo que a senhora disse inicialmente, né, da questão de adotar. E só um ponto final aqui, que é uma história, né, que a gente tem a contar, que houve a pintura da quadra, né? A quadra foi entregue pelo Estado sem a pintura, então precisavam das linhas, né, de demarcação dos esportes ali. E aí, no dia, eu não pude ir à tarde, né, mas o outro professor de matemática foi para ajudar na geometria da quadra, né? Foi apresentado, né? O Roberto mandou as linhas, né, as linhas e o professor E aí, um aluno que teoricamente nunca se destacou, um aluno que nunca teve um interesse assim tão grande na matéria, por exemplo, matemática. Matava muita aula, né? E matava muita aula. Ele se pôs a ajudar e a entender o que estava acontecendo ali junto com o professor na hora da pintura. Aí ele fala, mas como é que você sabe que essa linha vai chegar lá do outro lado? Olha, você marca 2 pontos, né? Por 2 pontos passa uma reta, e aí vai. Então, quer dizer, a gente conseguiu colocar ali até os alunos não tão interessados em matérias concretas, interessados a fim de ajudar. Olha, era divertido e era legal ir para a escola, sabe? Era aquele momento que você queria realmente, né, que chegasse. Porque a gente colocou na prática as questões, né? Eu lembro muito bem, assim, que no primeiro momento a gente começou a falar sobre política com o pessoal, aí a gente pediu ajuda da sociologia, que o primeiro ponto foi estimulá-los a votar e a ser votado. A gente começou a falar assim, quem que você quer que te lidere? É porque o líder é a pessoa que vai pegar todas as opiniões e vai tomar as decisões. Você quer alguém que te lidere com esse perfil assim, assado, ou assim, assado? Tá? Tipo assim, então aqueles que eram as pessoas mais... que se destacavam na escola, mas pela bagunça, ou porque é bonitão ou tudo mais, começaram assim, a não ser escolhido. Por quê? Porque antes a gente mostrou o perfil de um líder, que geralmente o líder... Até porque você precisa de resultado, e quando você precisa de resultado, né, é diferente.
Sim. Né? Você está Sim. atrás de um resultado. E não adianta ser bonito, porque eu não vou ter o resultado. Eu É. preciso ter aquela qualidade que vai dar o resultado. E isso tem que ficar claro, assim, no último podcast, a Salim falou sobre isso, né? Iniciou falando que tem muita gente que acha que política é teste de popularidade. Se o cara acha que é conhecido, gente boa, então ele tem que estar na política, não. Tem que ser as pessoas. Geralmente a pessoa que vai resolver o problema é a pessoa mais chata que você conhece. Porque a pessoa é chata. Porque ela quer que as coisas da forma certa. O cara de gente boa é o cara que quer, não, tá bom, só. Deixa lá, mas isso tá bom, isso pra lá não funciona. Então, assim, a gente proporciona para os alunos essa experiência de votar e ser votado, que eu acho que isso está faltando na escola, assim, inclusive o Grêmio Estudantil está faltando na escola. É verdade. Voltar com o Grêmio Estudantil, sabe? Porque isso aí Tem muito tempo que não tem Grêmio Estudantil. Assim, porque isso aí já é o primeiro contato com o aluno com política, sabe? É a forma como os alunos se organizam, que eles vão pedir voto, que eles vão votar, sabe? Então, assim, a gente precisa resgatar essas questões, porque isso faz parte da educação. Sim. Né? E a gente conseguiu fazer com que os alunos... Porque toda a regra do evento era conseguida pelos alunos. Então, os alunos definiam as regras. Sim. Eles faziam, então a gente dava para ele a autonomia de criar o seu próprio evento. E eu acho que só por isso deu certo. Deu certo porque foram eles que criaram, né? O evento não tinha um dono, o evento era da escola, né? Inclusive a gente tem até uma experiência de vida, né? Que tem um projeto em Pedro Leopoldo chamado Educação com Arte, que é um dos melhores projetos de esporte dentro da escola, de cultura dentro da escola que tem no município de Leopoldo. O projeto foi criado que ano? 2008? Não. 2008. Segundo Foi, Marcelo, não foi? Não, foi a primeira gestão de 2006? Marcelo. Foi a primeira gestão de Marcelo, segundo ano da primeira gestão de Marcelo. E tem até hoje o projeto, assim, projeto sensacional. Pena que ele não está sendo aproveitado, sabe? Mas um projeto porque que... agora também a gente está na pandemia, mas eu acho que antes disso ele estava funcionando. Ele estava operando, mas não estava funcionando. Assim, Tá. Ele está gerando resultado. Né? Ele não acabou, mas não está mais com aquela mesma dinâmica. Mas até hoje, tipo assim... Por quê? Porque o projeto não era projeto da Angélica, era projeto do município. Ela tomou iniciativa, mas em momento algum ela falou assim: o projeto é meu. Que eu acho que é isso que funciona na Angélica. Assim, é quando o projeto é das pessoas. É das pessoas. E assim, foi construído com as direções das escolas. Foi feito o levantamento do espaço que as escolas têm para usar. O que acontece? É muito comum as pessoas fazerem um projeto e levar para a escola e querer que a escola assuma um projeto que é seu. Isso é muito comum. E as pessoas não entendem que a gente já tem na escola pouco tempo para ensinar o tanto de conteúdo para os meninos, né? A gente está sempre reclamando que não dá tempo da gente atingir todos os objetivos com eles, né? E aí cada vez tem mais projetos. Então o que foi feito? Foi feito primeiro um levantamento dos espaços, da disponibilidade, da aceitação por parte da direção da escola e das coordenações, porque você precisa do acolhimento para o seu oficineiro, né? Você precisa que os alunos sejam acolhidos, você precisa que a direção compre a ideia, senão não funciona. E acho que essa que é a questão da gente, pensando em um projeto de âmbito municipal, estadual ou nacional, é a gente começar a permitir que o aprendiz, o aluno, fale o que ele quer. Sabe? Assim, é permitir mesmo, deixar ele falar. Que eu acho que a maior forma de você perder alguém é quando só você fala. Sabe? Quando só você fala, é assim e pronto, você já perdeu o aluno já, sabe? Você perdeu o aluno, você nunca vai conquista. Parece que você, o que você acha? E deixar ele fazer, sabe? Porque se pensar assim, que certo e errado é muito relativo, né? Que você pode pegar o que está fazendo, por exemplo, a gente teve um projeto da dança. A gente tinha um esporte, aí no esporte tinha as apresentações de dança, então era meio igual team leader mesmo, sabe? O povo eles formaram um grupo de danças e no intervalo eles iam lá e dançavam no meio do negócio. Aí eles escolheram o funk. Aí colocaram uma música bem decente. Eu deixei eles ensaiar na música, né? Só que no meio dos ensaios eu questionava, gente, mas essa música não é muito ofensiva para as mulheres, não? Gente, mas vocês acham que isso aqui ficaria bom, a sua avó ouvindo isso? Sabe? Aí você vai questionando, aí, por exemplo, as mulheres que tinham uma consciência maior, quando via a música ofendendo elas, você vai, não,
vou dançar esse negócio, não. Mas, assim, ela é reproduzir, que todo mundo reproduzindo. Pra mim, você questionou aquela que tem um pensamento mais crítico também. Eu não vou participar disso, não. Não, eu quero outra música. Outras pessoas, não, minha avó é crente, você vê isso aqui, vai me xingar. Assim, aí, aos poucos, eles mesmos foram mudando o ritmo. De 10 meninos que queriam aquela música, no final das contas, só tinha 3 que queriam incentivar a música. Os outros disseram, não, a gente vai mudar a música. E lembrando que a questão não era a batida, o ritmo, era a letra. Era a letra. Então, porque a batida é boa. A batida é boa, legal. A letra que diz a lenda, né? É claro que a gente não consegue fazer nenhuma comprovação disso, mas que as meninas, alunas que ensaiaram os meninos da tarde, conseguiram tirar deles coisas que muitas vezes outros não tiraram. Então foi uma das apresentações mais interessantes, foi dos menininhos pequenininhos, né, fazendo lá um número que foi tão assim, tão emocionante para todo mundo, né, de arrepiar, que pediram de novo e baixando o volume no meio do negócio, que os meninos estavam cantando durante a apresentação, né? Então assim, os meninos menores, né, não era funk nesse caso, a questão do funk realmente, né, tipo assim, o problema não era o toque, era a letra. A letra. Né? Então, assim, a partir do momento que você, às vezes, você dá para a pessoa liberdade para ela criar o seu próprio aprendizado, e você, nesse meio dela fazendo alguma coisa, você vai, mas é isso. Mas você não, mas pensa bem. Ao invés de você impor a sua opinião, você fazer com que ele pense no que ele está fazendo, sabe? E, tipo assim, por mais que alguns professores, né, digam que aluno é aluno, professor é professor, e o professor tem que falar e o aluno tem que obedecer, né? Eu ainda acho que, assim, que você dá para o aluno liberdade, o aluno, ele vem para você com algo na mão, ele vem com alguma inteligência já. Então você tem que pegar a inteligência dele e fazer com que ele aprenda aquilo que você quer dentro da inteligência dele, sabe? E não na sua inteligência. E é isso que é difícil, porque isso dá trabalho. Sabe? Eu tento, às vezes, porque assim, você está ali encarando uma sala de 30 meninos, uma turma de 30 meninos, aí para você vai questioná-los, tem gente que não aceita ser questionado. Você tem que estar preparado para lidar com isso também. Né? Dá espaço para eles criarem, e no caso desse projeto, eu vi, né, do projeto do G-Rock na época, né, eu vi que esse projeto, ele deu responsabilidade, né, para eles, no sentido de que eles tinham que comandar uma equipe, fazer parte de uma equipe, quer dizer, eu tenho que me cuidar aqui, eu não posso fazer qualquer coisa porque eu estou, né, dentro do... Que é, inclusive, assim, né, inclusive é o que Paulo Freire preconiza, né, quando ele fala da autonomia, diz que ele fala que a autonomia gera responsabilidade. Eu cito Paulo Freire hoje porque ele é um dos autores mais criticados hoje na educação, né, nesses últimos 2 anos, né? Porque ele tem esse lance de dar autonomia para as pessoas, né? E, assim, e tem uma outra linha que fala não, que o aluno tem que aprender a partir do momento, tem que aprender pelo respeito, respeito à autoridade, né? Tipo assim, é meio que uma escola militar, assim, onde tem que bater continência, fazer cantar o hino nacional, não sei o que lá mais. Então são 2 vertentes, uma que fala que o aluno tem que tratar com uma autoridade máxima, respeito, força, não sei o que lá mais. E uma outra que fala assim, não, velho, a pessoa pode aprender de uma maneira mais leve, sem muita pressão, de, assim, aprender dentro das suas inteligências, né? Eu já parto mais pro ponto da liberdade do aprendizado. Isso porque eu era um professor autoritário. Eu era um professor que batia, assim, que batia continência pra mim, né? Aluno tinha que respeitar, eu falei, aluno tinha que ficar calado. Depois, a partir do momento que eu vi que isso dá mais trabalho e é menos eficiente, eu fui parando, porque o aluno aprende o que ele quer aprender. Esse é o grande aprendizado do professor, né? O aluno aprende o que ele quer. Você pode forçar. Mas se o cara para e fala assim, velho, não vou te ouvir, ele olha pra sua cara aqui, ó, parece que usada, ele só concorda pra você parar de falar, tá entendendo? Aí a grande questão hoje, a grande questão da educação é essa, né? E mais um ponto que a gente tinha nesse projeto era a multidisciplinaridade que a gente carregava nele, que era assim, a gente tinha um evento esportivo no sábado. E esse evento, a gente tinha o processo de montagem do evento,
o evento e o pós-evento. O pós-evento era, além da arrumação das coisas, né? Era as notícias, né? Então, enfim, aí, assim, aí cada aluno, cada turma, o professor português dava o tema, dava o tipo de texto que ele queria, se era denotativo, conotativo, assim. E os alunos tinham que fazer um texto dentro do próprio time, todo mundo fazia o texto, contando o que aconteceu, elegisse o melhor texto dentro do grupo, e depois a professora, sem saber qual grupo que era, pontuava assim, qual seria o primeiro, segundo, terceiro e quarto texto. Pontuava em todos os aspectos, inclusive na boa escrita, Na né? boa escrita. Assim, Na escrita correta. Então, aí você conseguia fazer com que os alunos, os alunos que tivessem mais aptidão para português, fosse o destaque no momento. Porque todo mundo assim, tô sempre torcendo por ele. Vai lá, fulano, vai lá, escreve, fulano que vai escrever. O texto de fulano é melhor. Isso dava para o aluno que era de português um destaque. Um outro detalhe que eu não esqueço também, sabe? Tipo assim, a gente tem todo, né, tipo de alunos, que a gente chama até de colegas, né? Que são colegas e não alunos. E o menino lá, ele não tinha tantas notas boas, mas para animar os eventos ele era excelente. Ele saía com o microfone sem fio e chamava um, conversava com o outro, entrevistava. Tinha uma aptidão. Exatamente. Então, de repente, ali ele pode ter descoberto algo que para ele vai ser interessante em algum momento, e outra, a admiração dos colegas. Né? Isso assim, eu acho que é o que é mais caro, né, para todo mundo, essa admiração, né? E assim, e a gente resolveu no projeto que a gente conseguia expandir, todo mundo participava do projeto. Assim, que tinha gente que não queria fazer nada, ia lá só varria, passava um pano. Verdade. Assim, as pessoas, de alguma forma, eles participavam, de algum jeito, eles demonstravam talento, né? E a gente chegou a cogitar, fazer projeto de física, né? Projeto cultural, projeto de competição de química, essas questões assim, onde a gente pudesse descobrir aquele talento daquele aluno. E voltando, né? E voltando um pouquinho lá no começo, a gente não permitiu, no caso, né, o projeto não permitiu, né, porque ele é um ser vivo, vamos dizer assim, o projeto não permitiu que, se é que a gente pode dizer de classe A, B e C, né, mas o projeto não permitiu que a classe C puxasse tudo para um marasmo, né, para uma inércia, e pelo contrário, o A puxou o B todo, e quando você vê, o C já estava junto ali também. Mas uma coisa, assim, alunos que eram A numa coisa, eram B em outra e C em outra. Alunos que eram C em uma coisa, era A em outra. Assim, então você consegue ver que a questão é você descobrir o talento da pessoa e fazer com que ela trabalhe o talento dela. Sabe? E não falar assim, você é ruim de matemática, você não presta, você não presta, que não é assim, escola não é assim. Escola é um reflexo da sociedade, né? Eu lembro muito bem que quando a gente começou a discutir sobre empreendedorismo, que a gente falou sobre investimentos, a gente falou assim, o que nós devemos fazer? Vamos fazer pastel e refrigerante, porque é barato, todo mundo que gosta disso. Beleza. Aí eles foram lá comprar, eu doei um dinheiro, eles foram lá comprar R$100 de pastel e de refrigerante. Aí, esses R$100 virou 240. É verdade. Aí, depois pegamos 240 e investimos tudo e passando de novo. Aí, depois, o dia foi só multiplicando dinheiro e os produtos. Aí, começaram a vender brigadeiro, chup-chup, pastel. Assim, chegou num ponto que tinha tanto produto lá dentro assim, que o pessoal começou a aprender a produzir riqueza. Sabe? E com dinheiro, o plano era comprar as coisas. Comprar uma bola nova, comprar uma mesa de tênis de mesa. Essas questões que iriam enriquecer o evento. Né? E mais uma coisa, a gente começou tipo assim, a mostrar ainda os porquês de cada coisa. Por exemplo, assim, por que você vai colocar a menina mais simpática, bonitinha ali na frente para vender, e a pessoa mais séria, mais séria lá atrás contando dinheiro. Porque para vender você precisa atrair. E para atrair, você precisa, a aparência conta na atração. E na venda. Mas para contar, a pessoa que vende, que é simpática, ela não pode ficar no caixa. Quem fica no caixa é a pessoa mais séria, que é por conta de contar dinheiro ali. Ó. Sim. Sabe? Então, eles começam a discutir as funções de cada pessoa dentro de um contexto. Então, assim, dentro desse projeto, né, que eu acho que esse projeto, a gente pode trazer esse projeto para o debate municipal,
sabe? Assim, pra gente tentar criar esse projeto, terminar ele dentro de uma escola. E depois multiplicar para 2, 3, 4. Acho que fica interessante para a gente discutir isso em âmbito municipal, sabe? Nossa, com certeza. Imagina só, né? Várias escolas classificando, né? A sua equipe de futsal, a sua equipe de basquete, a sua equipe de vôlei, os melhores na matemática, os melhores no português. E depois competindo em nível municipal depois. Isso. E aí, ali, uma grande festa, né? Vamos dizer assim. Isso é Gempel. Exatamente, uma grande festa. O Gempel não poderia... Isso que eu ia falar, se tiver Gempel já tá bom. O Gempel não pode ser só que uma semana de jogos. Assim, podia ser tipo Gempel de física. Todas as escolas viriam com um projeto de física, assim, vamos avaliar o projeto de física. Sabe? É engraçado, né? A gente fica tendo essas ideias que, na verdade, são coisas que já existiam, né? Já existiram. Gente, a gente fazia nas escolas, primeiro na escola a gente tinha a Feira de Ciências, né? Aí os melhores da Feira de Ciências iam para a municipal, os melhores da municipal iam para a estadual. A gente tinha as competições internas, aí depois as municipais, aí depois ia para as estaduais. Né? Esse tipo de competição tinha muito, né? E no esporte eu descobri que isso ainda existe, só que não se faz. Assim, por reclamar que o Estado não apoia o esporte. O campeão brasileiro, o campeão nacional escolar, ele pode ganhar uma bolsa de R$1.500 a R$15.000. Porque se ele for de nível olímpico, se for de nível nacional, ele ganha R$1.500 por mês. O que a gente sabe hoje em dia já é que dinheiro tem, faltam projetos, né, Beto? Ou então, o projeto existe, falta as pessoas entender o projeto e aplicar os projetos, né? Porque esperar dinheiro é complicado, né? Você vê, só rapidamente, a gente está aqui num ambiente que tem alguns jogos de xadrez, né? Não deu para esperar o governo, não, sabe? Espero que minha esposa não ouça esse áudio, mas eu tive que bancar do meu para poder ter ali uma condição de melhor estrutura. E alguém é obrigado a fazer isso? Não, de forma alguma. Ninguém é obrigado a fazer isso, né? Mas a gente faz assim um pouco na empolgação, né? Na verdade, né? Sim. Talvez o empolgado, né? Sim. Então, pessoal, acho que é isso, né? Acho que a gente deu para discutir bastante aqui, lembrando que a ideia é só levantar ideias, né? O professor fala demais. Eu sempre penso assim, que todos os projetos, a gente tem que discutir com quem vai receber esses projetos, né? Essa ideia da gente, porque a gente pensa muitos projetos, e o projeto que dá certo é aquele projeto que quem vai ser o objeto participa, né? Participa, né? Da elaboração do projeto Isso, mesmo. Você pode até levar as coisas alinhavadas, né? Porque do zero é difícil de você começar qualquer coisa, sempre tem. A gente já leva a coisa mais ou menos esquematizada, mas o debate, como é que ele vai ser feito, como é que ele vai ser posto em prática, isso tudo tem que partir do coletivo, né? Senão... E vir de baixo para cima, né? De quem vai receber e quem vai aplicar, né? Então, acho que mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa, né? É a gente ouvir mais o aluno e saber, assim, como que esse aluno pode ser educado, né? E lembrando que cada estado é um estado, cada município é um município e cada escola é uma escola. E cada aluno é um aluno, cada professor é uma professora. Então, assim, a gente tem que entender... E aí a gente descobre que o negócio não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. A diversidade, ela é boa, ela é rica, mas ela também dá um trabalho. Dá um trabalho danado, né? E na democracia dá mais ainda. Isso é isso, né? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui já, né? Isso. Deu bastante conteúdo pra gente nessa primeira discussão, porque o caminho é esse, né? É a discussão. Beleza, pessoal? Considerações finais? Agradeço o convite, né, Beto? Valeu, Angélica. Fiquei conhecendo o projeto de vocês. Eu já tinha ouvido falar, né, Beto? Sim. A gente já tinha conversado algumas vezes, mas hoje eu conheci um pouco mais do projeto. Muito bacana. Já tinha ouvido falar por pessoas que trabalharam lá na escola em Fidalgo. Né? Muito bacana mesmo. E que mais pessoas, né, tenham essas iniciativas. Sim, estamos juntos, Angélica.
É isso aí, né? Sair do lugar comum, né? Sair Para do poder lugar atrair a atenção, né? dos alunos e tornar a escola um lugar mais interessante, que dê gosto de você ir. Porque quando chega sexta-feira você não comemore, mas você lamente, né? Porque eu queria estar lá mais, ok? É isso Isso mesmo. mesmo. Dudu? Mano, achei esse projeto, a gente já tinha conversado também sobre ele, né? Mas vendo aqui o ponto também do Alan, que eu achei o projeto realmente muito da hora, muito mais complexo do que eu pensei. E que realmente revolucionário, mano. Revolucionário. Não. Salem. Eu também acho que esse é o caminho, porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, se não for fazer projetos que possam agregar esse valor para os alunos, além da sala de aula, não tem outro jeito. Então, eu acho muito bacana. A gente até comentou menos hoje, porque está aqui com 3 professores. Ah, que é isso? Difícil ter local de fala, mas muito bacana. O professor fala demais, né? Então é isso aí, pessoal. Então até o próximo programa. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu.